Então, suponha que A e B, questão 67, suponha que A e B sejam números naturais, tais que, a primeira condição, A seja divisível por 6 e por 10. Segunda condição, A não seja divisível por nenhum número primo maior que 10. Próxima condição, B seja divisível por 6 e por 14. E B de bola, quer dizer, quarta condição, B não seja divisível por 10. Essas condições, o mínimo múltiplo comum entre A e B, dividido pelo máximo divisor comum entre A e B, é menor do que 30. Então veja que, no final das contas, a gente quer ter uma maneira de calcular a divisão entre o MMC e o MDC entre esses números A e B. Bom, vamos lá. O número A, ele, para ser divisível por 6 e por 10, no fundo, ele vai ter que ser divisível por 2, por 3, por 5, pelo menos, né? Porque ele tem que ser divisível pelos primos, pelos fatores primos que estão presentes nos números 6 e 10. O 6 é 2 e 3, 2 vezes 3, e o 10 é 2 vezes 5. Então ele tem que ser, o número A tem que ser divisível pelo menos aqui por esses números 2, 3 e 5. Pode ser que seja por outros números. Isso como consequência dessa primeira condição. Mas a segunda condição, A não deve ser divisível por nenhum número primo maior que 10. Então ele não vai poder ser divisível por 11, por 13, por 17, mas ele ainda pode ser divisível por 7. Além dos números primos 2, 3 e 5, é possível que o número A seja também divisível por 7. Vamos pensar aqui um número que seja divisível, então, somente por esses primos. Eu teria 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 7, 210. Então, uma possibilidade para o número A é ser o número 210. Quer dizer, ele pode ser 30 também. Sendo o número 30, ele vai satisfazer as duas condições, essas duas primeiras condições. Então, essa é uma primeira possibilidade. Uma outra possibilidade é que ele seja, sei lá, 210. Né? Se o A for 210, ele vai estar também satisfazendo essas duas condições, essas duas primeiras condições. E ele poderia ser, por exemplo, 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Essa seria uma possibilidade. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12 vezes 5, 60. Então ele poderia ser também o 60. Ele poderia ser, sei lá, eu tenho infinitas possibilidades aqui, né? Eu posso escrever o número A, de maneira geral, ele vai poder ter essa forma assim, ó. A vai ser 2 elevado a alfa, 3 elevado a beta, 5 elevado a gama aqui, e vezes 7 elevado a um delta. O número A vai ter esse formato. Ele pode ser divisível por 6 e por 10, e ele não pode ser divisível por um primo maior do que 10. Então, o número A, no fundo, ele tem esse formato. Eu posso pensar em um monte de possibilidades assim. Então, o 30, o 60 e o 210 são apenas algumas, variando aqui esses expoentes, alfa, beta, gama e delta, a gente consegue infinitas possibilidades para esse número A. Vamos para o número B. Então, o B tem que ser divisível por 6 e por 14. Isso significa que os fatores primos desses dois números, então o 2, o 3 e o 7, têm que estar presentes na decomposição primária do número B. E o B ele não pode ser divisível por 10. Isso significa que o número 5, o primo 5, não pode estar presente na fatoração do B, né? Porque o 2 já está, né? O 2 já está presente. Se o 5 tiver também, o 2 vezes 5 vai dar 10, e aí então o B vai ser sim divisível por 10. Como eu quero que ele não seja, o número 5, o fator primo 5, não pode estar presente, uma vez que o 2 já está presente, né? E o 2 está presente porque esse número vai ser divisível por 6, ele também vai ser divisível por 14, né? E não há proibição que haja outros números primos aqui. Diferente do número A, que não podia ter um primo maior do que 10, agora pode. Então o 11, o 13, o 17, o 101, enfim, qualquer outro número primo daí para frente pode ser. Vamos pensar em alguns exemplos para o número B. Uma possibilidade para o número B é ser 42. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42. Essa é uma possibilidade para o número B. Entre os números 2 vezes 3, vezes 5 ao cubo, vezes 7, e o número 2 vezes 3 vezes 7, o MMC vai dar, né, uma vez que esse daqui é um divisor desse cara, o MMC vai dar o maior dos dois aqui. Então, 2 vezes 3 vezes 5 ao cubo, vezes 7. E o MDC, como um é divisor do outro, o MDC entre 2 vezes 3 vezes 5 ao cubo, vezes 7, e 2 vezes 3 vezes 7, vai dar 2 vezes 3 vezes 7. Quando eu dividir um pelo outro, MMC, 2 vezes 3 vezes 5 ao cubo, vezes 7. E 2 vezes 3 vezes 7, dividido pelo MDC entre esses dois números, essa divisão vai dar, o 2 vai cancelar com o 2, o 3 vai cancelar com o 3, o 7 vai cancelar com o 7, e vai sobrar 5 ao cubo na divisão, que é 125, portanto maior que 30. A afirmação da questão é que seria menor do que 30. Então, errado, né? A afirmação, o item 67 está errado. Quer dizer, suponha que A e B são números naturais que satisfaçam essas condições ali. E aí, então, eu posso afirmar que o mínimo múltiplo comum dividido pelo máximo divisor comum é necessariamente menor do que 30? Não, pode vir a ser maior, como no exemplo ali mostrado. Deixa eu aproveitar essa questão, então isso ali finaliza a questão, né? Mas deixa eu chamar a atenção para o seguinte detalhe. Nós vimos ali que o número A, ele tem que ter esse formato, 2 elevado a alfa, 3 elevado a beta, 5 elevado a gama, 7 elevado a delta. E o número B, ele tem também um formato parecido. Eu vou chamar 2 elevado a x, 3 elevado a y,
O 5, necessariamente, nesse caso, tem que ser elevado a zero, né? A gente tinha visto lá que o número b não pode ser divisível por 10, e como ele já é divisível por 2, se aparecesse um fator 5 aqui, ele ia acabar sendo divisível por 10. Então, sei lá, tem um 7 elevado a z, um 11 elevado a w. Eu vou parar por aqui, mas eu posso ter outros fatores primos, 13, 17 e assim por diante. Quer dizer, eu estou pegando o número natural e usando o teorema fundamental da aritmética para escrevê-lo de modo único como um produto de potências de números primos. O teorema fundamental da aritmética diz exatamente isso, né? Todo número natural pode ser escrito de modo único como um produto de potências de primos. Aí, a partir dessas duas decomposições aqui, a gente tem como calcular o MMC e o MDC da seguinte maneira. Vou recordar então com vocês dessa maneira, né? Você vai pegar o MMC é o mínimo múltiplo comum, é o que a sigla significa. Só que você vai pegar então cada número primo que aparece na fatoração, o número 2, o primeiro deles, e você vai pegar o maior expoente que aparece no número 2. Entre o alfa e o x, você vai escolher o maior, vezes. Agora o fator 3, mesma coisa. 3 elevado a, qual vai ser o expoente do 3? O maior entre os dois disponíveis ali, entre o beta e o y. Vezes o 5 agora. Vezes 5. Qual vai ser o expoente que nós vamos usar? Vai ser entre o gama e o zero, nós vamos escolher o maior. Nesse caso vai dar só o próprio gama, mas a regra geral é essa, é o máximo entre o gama e o zero. Como os expoentes sempre são números naturais aqui, zero é o menor possível, né? Portanto, o gama, entre esses dois, necessariamente o gama vai ser o maior. Vezes 7, elevado de novo, sempre ao maior expoente. Na hora de calcular, atenção, o mínimo múltiplo comum, você escolhe o maior expoente. Isso é uma pequena... É meio contraintuitivo, né? Mas é assim mesmo que funciona. Você escolhe o maior expoente na hora de calcular o mínimo múltiplo comum. Delta e z, aqui nesse caso. Depois vai aparecer o número primo 11, e como nesse número de cima aqui o 11 não deve aparecer, isso na prática pode ser visto como se fosse um 11 elevado a zero que aparece aqui. Né? Porque 11 elevado a zero dá igual a 1. Então é o caso similar ali do que aconteceu com 5. No fundo é o máximo entre o w e o zero. Né? Sempre o maior expoente entre os dois que estão lá. Só para respeitar aqui a ordem, deixa eu colocar o zero primeiro e o w depois, mas é só por uma questão de, vamos dizer, de toque. Então isso é o mínimo múltiplo comum. O máximo divisor comum entre os números A e B também tem uma regra parecida com essa, só que agora você vai usar exatamente o menor entre os dois expoentes. Então agora vai ser, os números primos que vão aparecer vão ser de novo os mesmos, 2, dado que o número primo 2 aparece na decomposição primária dos dois aqui, o primeiro que você vai colocar aqui na hora de calcular o MDC é o número primo 2. Mas qual é o expoente que ele vai assumir? Agora é o menor. Então na hora de calcular o máximo divisor comum, eu uso o menor expoente, também contraintuitivo. Assim como no mínimo múltiplo comum é contraintuitivo, eu uso o maior expoente, agora na hora de calcular o máximo divisor comum, eu uso, também de modo contraintuitivo, o menor expoente entre o beta e o y, na hora de descobrir qual é o expoente do primo 3. Na hora de escolher o expoente do primo 5, de novo, o menor entre os dois. E nesse caso, o menor vai ser o zero, porque não tem como ter um número natural menor do que zero, né? E assim por diante, para os outros também obedece a mesma regra. O mínimo entre delta e z, e no caso do 11, que eu ainda coloquei ali no meu exemplo, o mínimo entre o zero e o w. E se tiver outros fatores primos, você obedece aí à regra, né? No nosso caso, dessa questão que a gente quer calcular o MMC dividido pelo MDC, observe que o que nós vamos fazer é pegar esse número, dividir por esse outro número. Ora, e o mesmo para todos os outros fatores primos. Né? Como se trata de uma divisão de potências de mesma base, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Pegar o maior entre esses dois números e subtrair do menor entre eles dois. Bom, eu posso resumir isso dizendo que o resultado vai dar o módulo de alfa menos x. Porque se o alfa for maior, essa diferença alfa menos x já vai dar positiva mesmo, e tudo bem, já é o expoente que eu estou procurando. Mas se quem for maior for o x, esse expoente vai dar negativo, mas aí eu vou apenas precisar trocar o sinal dele. Por isso a lógica de pegar o módulo. Então, o mesmo raciocínio se aplica ao restante dos primos. Então, 3 elevado a um módulo de beta menos y, vezes 5 elevado... Nesse caso, o 5 já vai ser elevado ao próprio expoente dele lá, né, gama? Porque o zero é o menor. Então, deixa eu, enfim, apesar disso, permanecer com a regra aqui. Gama menos zero. Mas esse módulo vai dar o próprio gama. 7 elevado a... Quanto era? Delta e z. Módulo de delta menos z. E assim por diante. Essa divisão vai dar esse produto aqui. No caso do 11, seria módulo de 0 menos w. Então vai dar, né, o módulo de w. Vejam, no fundo isso daqui é uma outra forma de resolver a questão, só que agora de modo mais geral, porque agora você pensa o seguinte, olha, o resultado dessa divisão, será que vai dar menor do que 30 sempre? Que é o que ele afirmou no final das contas, né? A forma como o texto está escrito diz aqui, ó, nessas condições, ou seja, sempre que essas condições forem satisfeitas, o MMC dividido pelo MDC vai dar menor do que 30? Ora, a palavra sempre que eu usei ali significa que você, sempre que escolher os expoentes
alfa, x, beta, y, gama, delta, z, para quaisquer números que você escolher esses valores, alfa, x, beta, y e tal, tal, tal. Isso sempre vai dar menor do que 30. Ora, não é muito difícil de você vislumbrar que existem infinitas possibilidades para esses valores, para essas combinações de expoentes, alfa, x, beta, y, gama, delta, z, e, portanto, os resultados, em algum momento, vai acabar dando maior do que 30. Né? Então, se você lembra ali, olha, o x tem que ser no mínimo 1, o y tem que ser no mínimo 1, o z tem que ser no mínimo 1, porque o número b tem que satisfazer ali aquelas condições, ser divisível por 6 e por 14 e tal. Né? Então, eu coloco 1 no lugar do x, 1 no lugar do y, 1 no lugar do z, por exemplo, eu tenho um mundo de possibilidades para os números alfa, beta, gama e delta, de tal maneira que necessariamente vai dar, eu consigo fazer que essa multiplicação que resultou desse lado de cá seja maior do que 30. Portanto, uma outra forma de ver que o item está errado é uma forma um pouco mais abstrata de ver. Né? Ali naquela primeira resolução eu procurei fazer de modo um pouco mais concreto, pegando o número mesmo, que a gente pode visualizar e fazendo a conta. Mas essa outra forma de resolver aqui tem a vantagem de ser aplicável em outras possibilidades, em outras questões, né? Especialmente por nós estarmos aqui relembrando essas duas maneiras de calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Continuando relativamente a grandezas e medidas, julgue os itens a seguir. É o item 68, então afirma o seguinte: suponha que Maria tenha 29 moedas, no valor total de R$ 6,20, sendo 5 de 10 centavos, 4 de 25 centavos, 2 de R$ 1 e todas as moedas restantes de 5 centavos ou 50 centavos. Nesse caso, Maria tem mais de 3 moedas de 50 centavos. Então, observe que o nosso objetivo é descobrir quantas moedas Maria, não estou falando Maria, mas é a Márcia, né? Quantas moedas de 50 centavos que a Márcia possui. Bom, no total ela tem 29 moedas, o valor total dessas moedas dá 6,20, e eu tenho as quantidades de alguns tipos de moedas. Bom, deixa eu fazer a conta assim, ó. Veja que o que é desconhecido aqui. É desconhecida a quantidade de moedas de 5 centavos e a quantidade de moedas de 50 centavos. A quantidade de moedas de 50 centavos é justamente o que a gente quer descobrir na questão. Então eu vou chamar de x essa quantidade. E a quantidade de moedas de y centavos, que eu também não sei quantas são, né, quantas moedas, eu vou chamar de y. E aí eu vou fazer a seguinte conta, ó. No total, eu tenho R$ 6,20, e esses R$ 6,20 vai ter que ser igual ao seguinte: 10 centavos eu tenho 5 moedas, então eu vou colocar aqui 10 vezes 5, 10 centavos. Deixa eu colocar tudo em centavos para facilitar. Então, esses 6,20 eu vou colocar 620 centavos. Só para eu não ter que trabalhar muito com números com vírgula, tá? Então, 10 centavos vezes 5 moedas. Mais. Quer dizer, eu fiz ali uma conversão, né? R$ 6,20, eu converti tudo para centavos, coloquei 620 centavos. Beleza, eu tenho 4 moedas de 25 centavos. Então, eu vou colocar aqui 25 centavos vezes 4 moedas. Depois eu tenho moedas de R$ 1, são duas. R$ 1 são 100 centavos. Então, 100 centavos vezes duas moedas. Todas as moedas restantes são de 5 centavos ou de 50. Então, Y moedas de 5 centavos, 5 centavos vezes Y, e mais 50 centavos vezes X. Com isso eu monto uma equação. Então, repetindo, 620 centavos é 10 centavos vezes 5 moedas, mais 25 centavos vezes 4 moedas, mais 100 centavos duas moedas, mais 5 centavos Y moedas, e 50 centavos X moedas. E no total, a quantidade de moedas eu sei que são 29. São 29 moedas ó, que a Márcia tem no total. Então, esse 29 vai ser 5, é a quantidade de moedas aqui, 4, a quantidade de moedas aqui, então 5 mais 4, 2 moedas aqui, Y moedas aqui, e mais X moedas. Pronto, vejam que isso dá origem aqui a um sistema de duas equações e duas incógnitas. Escrevendo a última equação primeiro, eu vou ter x mais y igual 5 mais 4, 9, 29 menos 9, 20, e 20 menos 2, 18. Deixa eu ver se eu não errei a conta. 29 menos 9 dá 20, e 20 menos 2, 18. Isso mesmo. Então, a primeira equação, x mais y igual a 18. A segunda equação, eu vou ter 50x mais 5y. Estou pegando aqui, né, 50x mais 5y. E deixa eu ver quanto que dá de cá. Aqui dá 200, aqui dá mais 100, 300, 620 menos 300 dá 320. E eu agora subtraio esse 50 dos 320. 320 menos 50 dá 207, 320 menos 50, 270. Tipo, eu vou multiplicar a segunda equação por 5, na primeira por 5, eu vou ter 5x mais 5y igual a 90, 18 vezes 5, 90. A segunda, 50x mais 5y é igual a 270. E aí, subtraindo a segunda menos a primeira equação, 50x menos 5x, 45x. O 5y vai se cancelar com esse outro. E 270 menos 90 dá 180. Portanto, x é 180 dividido por 45, o que dá 4. Então, eu tenho 4 moedas. Mais de 3. Márcia tem mais de 3 moedas de 50 centavos. Como x é exatamente a quantidade de moedas de 50 centavos, x igual a 4 é sim mais do que 3. O item 68 está correto. Questão 69. Considere que certa pessoa esteja verificando
em um aparelho de GPS o caminho para chegar a determinada localização, e que o aparelho indique que ela deve seguir em frente por 0,0865 km, dobrar à direita e caminhar 108,63 metros, e em seguida dobrar à esquerda e seguir 0,0073 km. Nesse caso, a distância que a pessoa deve caminhar até chegar ao local desejado é superior a 300 metros. Bom, eu estou supondo que para ela chegar ao local desejado, ela só tem que fazer esse trajeto indicado, né? Porque senão a questão não teria informação suficiente para a gente resolvê-la. E observa que ele quer saber qual é a distância que essa pessoa vai ter que caminhar, medida em metros. E lá na hora das informações, teve algumas distâncias que ele me deu em quilômetro. Então o que eu devo fazer é converter essas informações de quilômetro para metro, né? Uma forma rápida e fácil de fazer é você lembrar que cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, para converter algo de quilômetro para metro, eu apenas vou pegar aquele número que corresponde aos quilômetros e multiplicar por 1.000. Multiplicar por 1.000 consiste em deslocar a vírgula para a direita 3 casas, que é a quantidade de zeros que eu tenho, né? Então, a conta que eu tenho que fazer, que originalmente é 0,865 quilômetro, deixa eu colocar as unidades de medida aqui, quilômetro, mais 108,63 metro, mais 0,0073 quilômetro, eu agora converto esses números todos para metro. Então, esse primeiro aqui, deslocando a vírgula 3 casas para a esquerda, eu vou ter 86,5 metro. Uma, duas, 3 casas, né? A vírgula se desloca ali. O segundo número já está em metro mesmo, então 108,63 metro. E deslocando a vírgula nesse último número 3 casas, uma, duas, 3, vai dar 7,3 metros. 7,3 metros. Olha, 86, 90 metros, mais 110 metros, dá 200 metros. Mais 7, 200 e pouquinhos metros. Então dá bem menos do que 300. A afirmação é que o número é superior a 300, então eu não vou nem fazer a continha até o final. Já está claro para mim que é inferior a 300 metros e não superior, como a questão afirmou. Por isso, o item está errado. Vejam, eu estou aqui pensando como se eu estivesse lá resolvendo a prova. Na hora de resolver a prova, eu tenho que administrar bem o tempo, né? Administrar o tempo de prova é uma das principais preocupações que quem está fazendo a prova tem que ter. Vamos considerar um pouquinho essa conversa antes da gente passar para a próxima questão. Pensem o seguinte, pessoal. Essa prova aqui, por exemplo, ela tem o total de 120 questões. Questões de matemática mesmo, começou na 51, e a gente vai ver que vai até a 100 e alguma coisa, 107, eu acho. Então, dessas 120 questões, são ali cerca de umas 60, vamos colocar, de matemática. Matemática mesmo, né? As outras são dos outros conhecimentos, né? Então, você normalmente tem conhecimentos básicos, tem conhecimentos complementares e depois ali conhecimentos específicos. Aqui, nesse caso, ainda vai ter, que também é considerado conhecimento específico, né? Conhecimentos pedagógicos, que está fora da minha alçada de competência para te ajudar a resolver, vão ser as últimas questões ali dessa prova aqui. Mas, enfim, são 120 questões. Por outro lado, 120 itens para julgar certo e errado. Por outro lado, a gente tem um total aí, digamos, de 4 horas para responder essas 120 questões. 4 horas, pode ser que seja menos, né? 3 horas e meia, vai variar, a gente tem que estudar o edital quando chegar o nosso momento, tá? Mas vamos arredondar aqui pensando que vamos colocar 4 horas e 15 minutos para responder essa prova. E eu vou considerar que 15 minutos é o tempo que você precisa para conseguir preencher a folha de respostas, tá? Então, nós temos 120 questões, nesse caso vou chamar de itens, porque é como o edital chama eles, 4 horas e 15 minutos para responder a prova, e desses 4 horas e 15 minutos, vamos supor que você gaste 15 minutos para preencher a folha de respostas. Então, quanto tempo você tem para responder a prova? 4 horas. 4 horas vezes 60 minutos dá 4 vezes 6, 24. 240 minutos disponíveis para você responder a prova. 240 minutos para 120 itens, isso significa que você tem cerca de 2 minutos para cada item, para responder um item. E aí, agora, eu queria que você pensasse um pouquinho num conceito que eu vou falar para você, que é o que eu chamo de custo de cada ponto. Quanto custa para você ganhar um ponto nessa prova? Vamos imaginar, por enquanto, numa simplificação, que não corresponde exatamente à realidade. Em outras oportunidades no futuro a gente conversa sobre a adequação disso para a realidade. Vamos supor que você só tenha, que você ganhe um ponto por cada item que você acertar e 0 ponto pelo item que você não acertar. Ou seja, se você errou, ganha 0. Se você deixou sem marcar, ganha 0 também. Não é bem assim, depois a gente. Quer dizer, não é bem assim, porque as provas do CESP, normalmente, um item errado anula um item certo, eventualmente pode ter uma situação de 2 itens errados para anular um certo. Eu já vi editais em que eu acho que não era do Sebrasp, mas que 4 itens errados anulavam certo. Então, tem pequenas variações, e no futuro, quando a gente estudar um pouquinho de probabilidade, a gente considera também essas variações. Mas por agora, vamos considerar apenas isso. Cada ponto custa. Cada questão que você acertar, você ganha um ponto. Bom, então, o custo de cada ponto para você deve medir esse custo em qual unidade de medida? Será que eu vou medir em reais? Não, não é esse o caso. A brincadeira aqui é que você meça quanto custa cada ponto em minutos.
E aí vai acontecer o seguinte, ó, são 120 itens. Alguns desses itens você vai demorar 30 segundos para fazer. Naquele item que você demora 30 segundos para fazer, e eu estou supondo que você vai acertar, né? Naqueles que você vai acertar, eu quero saber quanto custou esse ponto que você ganhou. Então, nesse caso aqui, o custo temporal foi de meio minuto. Você gastou meio minuto para ganhar um ponto. Então, naquele outro item que você demorou 2 minutos, o custo desse outro item foi 2 minutos. Veja, o custo desse item para você ganhar um ponto foi 4 vezes maior do que esse outro item. Esse item aqui você ganhou um ponto com apenas meio minuto. Aqui você ganhou um ponto também, o mesmo ponto, com 4 vezes o tempo. Se tiver algum item que você vai demorar 10 minutos para responder o item, esse ponto vai custar para você bem caro, 10 minutos do seu tempo para ganhar um único ponto. Nesse sentido, é que se encaixa algo que eu falei para vocês na semana passada, sobre eu classificar as questões. Tem aquelas questões que eu considero fáceis, eu já vou fazer logo, porque eu vou demorar 30 segundos, 1 minuto e meio, está menor do que o tempo médio esperado por item. Ó. Então, aquelas questões que eu enxergo, que eu consigo fazer rapidamente, eu leio a questão. Eu já sei o que ela está pedindo, eu já sei que tem que montar um sistema de equações de primeiro grau para resolver. Quando eu leio a questão, eu já sei que eu tenho que apenas fazer conversão de unidade de medidas para poder ganhar esse ponto. Então, eu sei que eu não demoro muito, eu demoro menos do que o tempo médio esperado ali, previsto, né, na média do edital. Então, essa questão é fácil. Assim que eu li a questão, eu já faço ela logo. Eu não fico perdendo tempo. Mas tem algumas outras questões que eu vou ficar em dúvida sobre. Eu vou pensar assim, olha, eu até já estudei esse assunto, mas eu não tenho certeza. Essa questão aqui vai valer a pena eu deixar para depois, porque se eu for gastar o tempo dela agora, pode ser que lá na frente eu não consiga terminar outras questões desse tipo que estão lá na frente e eu vou perder o ponto. Um ponto que custa muito pouco. Então, essas questões que eu tenho dúvida se eu dou conta de fazer rápido, eu então deixo elas para depois. E tem aquelas questões que eu não sei fazer. Tem aquela questão que eu leio e falo, essa eu não tenho a menor ideia. Não sei o que fazer. Então, nesse caso, é uma questão que provavelmente você não vai retornar nela. Isso porque a gente está aqui pensando o seguinte, vamos ser realistas, pessoal, é assim, ó, 120 questões para fazer em 4 horas, 2 minutos por questão, é muito corrido para você dar conta de fazer todas as 120 questões. Uma pessoa que esteja muito bem preparada, que tenha estudado bastante antes da prova, e que, portanto, conhece todos os conteúdos abordados na prova, eu quero dizer, todos os 120 itens, ela leu o conteúdo, ela estudou, ela fez questões, essa pessoa treinou em tudo isso. Essa pessoa vai suar para conseguir fazer todas as questões nas 4 horas. Não vai, ela vai entregar a prova nos últimos minutos. Aquela pessoa que entregou a prova dentro de 1 hora, logo depois de completar 1 hora de realização de prova, essa pessoa não está concorrendo pelas vagas. Você não precisa se preocupar com essa pessoa. Ela não é um concorrente seu. Quem é concorrente seu é aquela pessoa que está ficando do seu lado até o último minuto. Essa pessoa está competindo pelas vagas. Aquela pessoa que passou 2 horinhas de prova ali, ela só ficou esperando mais 5 minutos para poder sair com o caderno de provas na mão, né? Naqueles certames em que isso é permitido. Essa pessoa não está competindo pelas vagas. Pode ficar tranquilo que a pessoa que saiu rápido não é aquela pessoa que está sabendo e que vai ganhar uma vaga. É o contrário. Quem vai ganhar a vaga é quem está ficando até o final. Quem está tentando extrair da prova o máximo possível. Ora, nesse contexto em que é pouco provável que você consiga fazer todas as 120 questões, ou porque você não conseguiu estudar todo o conteúdo, ou porque eventualmente até você estudou todo o conteúdo, mas ainda assim tem alguma situação que você sabe que vai demorar um certo tempo. Eventualmente tem aquela questão que você estudou e que você sabe o seguinte, não vai ser o caso provavelmente dessa nossa prova aqui, porque nos últimos editais não apareceu esse conteúdo que eu vou mencionar, mas existe um tipo de conteúdo que a gente chama de cálculo integral. Ora, nas questões que a gente tem que calcular integrais, essas questões costumam demorar tempo. Então, digamos que você tem estudado esse conteúdo e você sabe fazer. Eu sei fazer sim, o cálculo das integrais, das funções e tal, eu sei fazer. Só que eu demoro 8 minutos para resolver uma questão. Não, então não vale a pena, porque o ponto que vale, o um ponto que vale aquela questão de integral, é o mesmo um ponto que vale essa questão aqui de mera conversão de unidade de medida. Então não vai valer a pena você dedicar tanto tempo para aquela questão que você tem dúvida se você consegue fazer rápido, porque lá mais à frente você tem outros itens que são fáceis e que você consegue ganhar esse ponto sem pagar muito caro por ele. O custo é medido em tempo, tá? O pagar caro aqui significa gastar muito tempo fazendo. Então, nesse sentido, é que vale a pena você fazer essa classificação que eu estou dizendo. E na sua estratégia de elaboração de prova, planejar antes, tá? Isso aqui que eu estou conversando com vocês, é necessário que você planeje antes de ir para a prova. Não é lá na hora da prova que você vai decidir isso, não. Essa minha estratégia de resolução, ela se aplica bem a mim. E eu estou compartilhando com vocês para que vocês possam refletir a respeito. Se você entender que ela vai se aplicar bem também a você, utilize. Mas se não, planeje a sua estratégia antes de ir para a prova. Lá na hora da prova é a hora de executar bem a estratégia, e não de decidir lá na hora de pensar lá na hora de qual é a estratégia, porque senão você vai perder tempo. Né? Pensando na estratégia de tempo é algo que você definitivamente não tem para decidir. Bom, naquelas questões em que itens errados anulam itens certos, as questões que você não sabe, você não vai retornar nelas. Essa questão não vale a pena você fazer. Aquelas que você tem dúvida e que falta só 5 minutos para acabar, tá bom, você também não vai mais pensar nelas, você não tem tempo mesmo. Mas se depois que você fez todas as questões que você considera fácil,
Você olha no relógio e ainda falta 30 minutos. Você, inclusive, já passou essas para o gabarito, para a folha de respostas. E ainda falta 30 minutos. Ah, então você tem 30 minutos para pensar em algumas dessas questões aqui, dessas que você marcou com dúvida. Aí você vai pensar nelas. Depois que você fez todas essas, depois que você pensou e decidiu sobre todas essas, vai valer a pena pensar nessas ou não? Bom, que vale a pena pensar se ainda tiver tempo disponível? Vale. Porque às vezes pode acontecer de uma questão que você originalmente não sabia, quando chegou lá mais na frente, você leu um texto da questão, de outra questão, que te ajudou a lembrar conteúdos que você eventualmente tinha esquecido. E aí você vai poder aplicar esses conhecimentos aqui. Então, sim, vai valer a pena sim você pensar nessas questões. O que não vai valer a pena é você marcar ao acaso quando você não souber, naquelas provas em que itens errados anula itens certos, tá? Não vai valer a pena. Opa, peraí, pode ser que valha a pena sim. Em que contexto? Digamos que 80% dos itens você considerou aqui. Então, definitivamente, para você não vale a pena marcar ao acaso. Não vale. Porque você já está com uma pontuação boa e você vai estar, portanto, competindo pelas vagas. Mas digamos que você conseguiu fazer aqui somente 15% dos itens. Bom, se isso aconteceu com você, essa prova para você virou uma loteria. Você já não tem mais chance quase nenhuma de ser aprovado. Então vai valer a pena sim chutar nessa daqui e nessa daqui. Porque você já não tem muita chance mesmo. Com 15% está muito pouco. Você já está fora das notas de corte. Então, para você, essa prova virou uma loteria. Então, aí eu vou te incentivar a chutar sim. Então, para você decidir se vai valer a pena chutar ou não, isso depende da quantidade de questões que você está considerando fáceis, aquela que você respondeu com relativa segurança. Eu digo relativa aqui porque lá na hora da prova a gente sabe, a gente sempre fica inseguro, né? É assim comigo, é assim com todo mundo. Quer dizer, eu sou matemático formado há muitos anos, fui professor em faculdades particulares também por muitos anos, e agora estou um pouco fora do mercado de faculdades particulares também já faz um tempinho. Mas eu fiz graduação, né, bacharelado, mestrado, doutorado em matemática pela Universidade de Brasília, fui professor na própria Universidade de Brasília algumas vezes, fui professor em faculdades particulares por muitos anos, e de vez em quando vou fazer a prova ainda me sinto inseguro. Ora, se isso acontecer com você, tudo bem, está dentro do esperado. A gente vai responder com relativa segurança algumas dessas questões. Se essa relativa segurança alcançar um bom número de questões, 80%, 70% da prova, você não vai chutar nem aqui nem aqui. Mas se o que você conseguiu responder com relativa segurança foi uma quantidade que ainda não alcançou, né, 15%, digamos, que não alcançou nem mesmo a nota de corte, aí sim, para você vai valer a pena chutar. Sobre essa discussão de chutar ou não, quando a gente estuda um pouquinho de probabilidade, eu vou comentar alguma coisa sobre aquelas provas que não é um para um, tá? Um item errado anula um certo. Quando for, por exemplo, uma situação em que precisa de 2 itens errados para anular um certo, já pode começar a valer a pena chutar. Esse número aqui vai poder ser um pouco reduzido, em vez de 80%, 70%, você vai pensar no número ali de 40%, 50%, para poder chutar, né? Isso. Quando for 4 para 1, por exemplo, esse número muda ainda mais. Mas eu vou deixar para conversar um pouco mais sobre isso mais adiante, quando a gente estiver falando um pouquinho de probabilidade, que eu comento com vocês sobre o conceito de valor esperado de uma variável aleatória.